Pessoal, o Flamengo ontem foi operado e a mídia hoje soltou o verbo, não poupou nada. Ficou interessado em quer saber tudo desse absurdo? Então assiste esse vídeo até o final. O Pascoal deu a deixa aqui de segundo tempo do Flamengo. Você já quer falar do Flamengo, é isso? É bom. O Flamengo fez um segundo tempo legal. Ele pede, Zinho, ele pede, não tem jeito. Fez um segundo tempo legal. Fez um bom segundo tempo. Adoro. Ah, não, eu gostei mesmo. Você não gostou, Zinho, do segundo tempo? Eu gostei do segundo tempo do Flamengo, da garotada. Eu gostei do jogo todo do Flamengo. Eu gostei do jogo todo. Eu gostei mais do segundo tempo do que do primeiro, mas a gente vê que 10 desfalques, não tinha nem o treinador na beira do campo, rapaz. Que isso. E ainda foi, pra mim, prejudicado. Foi prejudicado? Eu acho que sim. De quê? Eu acho que foi. De quê? Esse vai ali, puxa pra cá, puxa pra lá. Você mesmo fala isso. Esse frame e vai pra lá e vai pra cá. Eu fiquei na dúvida do impedimento. O pênalti, o cara chuta em cima do Davi Luiz. O cara se livra da bola. Não ia acontecer nada no lance. Nada. Não ia acontecer nada. Até eu no gol pegava aquela bola. O cara viu que não tinha condição, olhou e chutou a bola em cima do braço. O VAR tem que rever isso. O juiz estava no campo e não marcou. Aí a interpretação é do juiz daquele lance ali. Aí não, vai lá pro VAR e mostra, câmera lenta. Não estava com o braço abertão, movimento ali estava girando. Eu fiquei na dúvida também do pênalti. Não, do pênalti eu não tenho dúvida e da marcação do impedimento também não. Porque o Zinho precisam dois jogadores. Né? Normal. Precisa, não é só. Não tô falando de jogador, não. Eu não tô falando de jogador, não. Eu tô falando da linha traçada. Se esse frame ali vai direitinho, teria dois jogadores, não teria só um, não. É porque o goleiro tá deitado. Como fica a marcação, fica só um. Então, Mas tem um outro caído no chão, Pascoal, que dá o carrinho, não é o goleiro. A dúvida era se o jogador caído no chão tivesse tocado na bola. Essa era a dúvida. Aí é o lance do pênalti. Pra mim, o pênalti existiu. O pênalti existiu. O cara. Porra, como é que o cara vai tirar o braço ali, Pascoal? Me fala aí. Não tem como tirar, Zinho. Não tem como tirar. É por isso que muita gente diz que tem jogador agora... Ele tá com o braço aberto pra impedir? Esse braço aberto dele foi intencional ali? Ele abre o braço, ele estende, como diz aí a regra, o braço numa posição... Isso. Antinatural. Um raio de ação. Abrindo o espaço corporal. Ele não tá com o braço alto. Não tá com o braço alto. O braço dele tá na posição dele. Agora, o cara chuta a bola em cima dele. Eu acho que esse pênalti... essa regra aí, vou te falar. Pegou no braço? Claro, o cara chutou em cima dele, o cara chutou de propósito na mão dele. A regra a gente pode discutir. Mas esse pênalti exemplifica a regra. A regra a gente pode discutir se é certa, se é boa, se não é, se tá legal. Expandindo o espaço corporal, né? Vai ter lance desse. Ô, Mauro Naves, anota aí no livrinho, porque mais na frente vai ter um lance desse que não vão marcar pênalti. Não, vai ter. Vai ter. Isso tem toda hora. Toda hora tem uma coisa que no outro jogo não é. Não, isso é normal. Tem hora que tem hora que não é. Às vezes o cara tá de costas. Escanteio que pênalti. Flamengo ele não Corinthians dava. de América Mineiro. Corinthians Invertia cara de lance. costas. Não. O Daronco sem personalidade pra apitar o jogo ontem. Não, o Daronco tá afastado Ficou com medo da pressão, da arena. Não, o Daronco tá afastado da Sul-Americana. Eu sou atleta, eu fui jogador. Eu fui jogador. Você fica vidrado nesses lances. Na dúvida, o cara, Agora é o seguinte... Eu percebi isso no jogo. Agora, em resumo, eu achei que justíssimo o resultado, muito igual ao primeiro tempo, mais chances até do Atlético, e o Flamengo muito melhor no segundo. Sim. Seria realmente um desastre, pelo jogo que fez, sair derrotado. Sair. Então, assim, tanto é que... Mas foi pênalti pra você, só pra gente não perder o gancho da imagem? Eu tô nessa do Pascoal. Eu posso não concordar com a regra, mas essa é a regra. Ele chuta, eu não vou saber se ele chutou em cima do Davi. Ele chuta, pá! E o Davi tá com o braço fora do corpo. Não deveria. E por que a regra não é assim num outro lance? Não, aí a regra... Já teve lance que bate no braço e não dá. Zinho, a regra o árbitro é que não cumpre. Numa o cara cumpre, no outro não cumpre. Porque a regra é uma só. Amigos, nesse campeonato, em São Januário, eu vi acontecer pênalti que o juiz não deu.
Então, Eu também vi, a gente já falou aqui, a gente então falou o juiz no programa. errou num, não acertou no outro. Mas isso a gente vê todo dia. Um erra, outro acerta. Agora é isso. Vai chegar a hora, isso que o Zinho tá falando, que é óbvio. O atacante vai parar na frente do zagueiro, dar uma balançada e empurrar a bola assim, ó, pro cara pôr a mão, empurrar na mão do cara. Vai! Mas aí a regra vai ter que marcar se bater. Agora, tá errada a regra? Aí é outro detalhe, ó. Não posso falar que esse cara chutou em cima da mão do Davi, assim, desculpa, ele deu um bico pro gol. Agora, enfim, independentemente disso, um jogo bom. Eu acho que ele se livrou da bola ali. É um jogo cheio de rivalidade, né? Sempre... Davi Luiz tomou um susto. Agora é sempre cheio de rivalidade esse jogo, é sempre muito interessante a gente acompanhar. Acho que seria mesmo um pecado se saísse alguém aí derrotado, acho que foi de bom tamanho. E da forma que foi, serviu para a gente ouvir na comissão técnica do Flamengo falar, para mostrar assim, né, pô, levou o gol aos 49, ainda teve, entendeu? Resiliência, foi buscar, dedicar. A frase eu acho que é do Kleber, né, que as entrevistas foram do Matheus, porque o Tite estava suspenso. Do Kleber Xavier e do Sampaio. Eu acho que a frase é do Kleber. É um empate com sabor de vitória pra gente. Sim. É isso que ele falou. A gente já vai pelo ouvir. jeito que foi, né? Assim, ainda ir buscar e tal, tudo caminhava para o 0-0, que o jogo não merecia um 0-0 pelo número de oportunidades. E aí sai o gol numa hora que fala, agora já era. Só pra gente não bagunçar o coreto aqui, já que a gente começou pela arbitragem, tem o VAR desse lance que o Zinho falou. A gente já vai analisar o jogo em si, entrar nos desfalques do Flamengo, que pode ter mais desfalques para a próxima partida, que é contra o Bahia. Vamos analisar também o lado do Furacão. Mas como a gente começou pela arbitragem, vamos ouvir o áudio do VAR, o pênalti que o Zinho está questionando. Ataque. Tudo certo. Ataque! Ataque! Peraí. Ele não decidiu ainda, tá? Tá, ok. Ele não decidiu. Contato enquanto eles decidem, tá? Faz ponto de contato. Olha só, teve um ataque aqui pra aqui. Não, essa câmera não é boa. Então marca impedimento, então. Marca impedimento. Marca impedimento, então. Vai. Marcou impedimento, então. Aguarda, tá? Agora aguarda o reinício, tá? A decisão do campo é impedimento, ok? Ok, Daron. Ok, Perfeito. copiado o campo, tá? Nós aguarda o vamos precisar reinício. fazer ponto de contato. Esse é o momento. Deixa eu falar agora, Peraí. Tá, olha só, abre 16:50. Tá, deixa eu falar, olha só. Tem uma primeira situação de impedimento que pra mim ele tá legal. Quando cruza, tem aquele toque que eu vejo o Gabigol entre o goleiro e o zagueiro. O defensor é esse jogador aqui, ó, número 44. Perfeito, estamos checando esse lance, tá? O defensor é o número 44, o penúltimo defensor. Fabrício, vem Perfeito, é isso, comigo, é a cabeça Braulio, dele, cuida o tá? campo, por favor. Tá tudo ok, tá tudo ok. A referência é a cabeça dele, tá? Gabriel, a referência é a cabeça do defensor, ok? Eu quero que 44. você triangula pra mim, pra encontrar a base, certo? Pra encontrar o ponto de queda dessa cabeça dele, perfeito? Calma, vamos lá. Tá parado. Tranquilo. Tudo Pode ok, marcar. daí pode focar. Vamos aguardar. Tudo ok. Perfeito. Agora nós vamos lá no jogador que faz o gol, que é o número 99. Nós estamos na TV, Mica? Não. Ok. Quero escutar a Fabrício. Confirmado a decisão de campo. O jogador que faz o gol está em posição de impedimento. Não. Ok? Impedimento. O goleiro tá fora. Impedimento. Calma, tá tudo bem. Tudo ok. Excelente decisão. Pode Entendeu? marcar. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode questionar, né? O goleiro está fora do lance, está à frente do Gabriel, então esse é um ponto que muita gente não observa, porque o goleiro geralmente está atrás da linha da bola, e são dois jogadores pela regra do impedimento. Impedimento e não pênalti, como eu chamei erradamente. Agora, me incomoda o ângulo da câmera. A câmera não está colocada em linha reta. Eu acho que ela acaba gerando dúvida. A gente fala toda semana, 2 vezes pelo menos por semana, que as câmeras utilizadas para o VAR não proporcionam a leitura correta do acontecimento. 2 vezes por semana, pelo menos, eu falo isso. O VAR deveria ter câmeras exclusivas voltadas para o impedimento. Existem câmeras na linha da pequena área, na linha da grande área, um pouco mais adiante na intermediária, para traçar ali. São 3 câmeras pelo menos. Eu não vou ensinar ninguém a fazer isso. Não é ensinar ninguém a fazer. Pelo menos isso tinha que ter. Porque a visão, o ângulo da câmera não proporciona para que a linha seja bem traçada. A gente já falou isso a semana passada, a gente já falou isso semana retrasada, desde janeiro a gente está falando isso, mesmo nos campeonatos regionais, transportando isso para os campeonatos nacionais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
Como na Europa são câmeras exclusivas, e o Bandeira marcou impedimento nesse lance, né? Sim. Foi o Bandeira que levantou o instrumento. Tanto que o VAR fala, confirmando a decisão de campo. O Bandeira tinha marcado impedimento, né, nesse caso. A visão da câmera proporciona essa situação. Se a câmera estivesse melhor posicionada, o ângulo poderia ser outro. Aí eu acho que o Zinho tem razão. Se a câmera estivesse melhor posicionada, do outro lado, o Atlético Paranaense reclama que o árbitro estendeu demais o tempo. A confusão deles. Para proporcionar o escanteio para o Flamengo. Você viu o tempo de conversa? O Daronco está afastado da Sul-Americana por aquele jogo do Nacional contra o River Plate, que saiu aquela pancadaria, aquele negócio, a entrada que o jogador deu e ele nem cartão amarelo deu, o jogador do River Plate, ele está afastado da Sul-Americana, porque ele não está passando por um bom momento, mas ele apita toda a rodada no Campeonato Brasileiro, e toda a rodada tem lambança do Daronco. Mas aí eu vou te falar uma coisa, também não dá o direito ao Cuca de invadir o campo, de continuar em campo depois de expulso, de colocar o dedo na cara do Daronco e chamar de ladrão, aí eu acho que ultrapassa um pouco o limite do bom Passa senso. do limite, aí depois o Cuca não deu entrevista, foi lá o diretor de futebol... Não deu porque se bem que poderia, né, mas ele foi lá expulso. o diretor de futebol falar a respeito do tempo, a extensão de tempo, né, e as lamentações também do Atlético Paranaense. Isso significa dizer, o Daronco não agradou ninguém. Não agradou o Flamengo e não agradou o Atlético Mineiro. Então ele não teve uma boa participação. E aí a gente toda semana discute os mesmos fatos. O que me parece assim, sabe, no mínimo, parece que a gente fala umas coisas que as pessoas não levam em consideração. Né? Eles não têm respeito com o futebol, na minha visão. Falta respeito com o futebol, com o produto que eles têm. E quando traça essa linha, que como você diz, já não traça do jeito que a gente vê direito, traça no Thiago Heleno e no braço esquerdo do Gabriel. Quando seria no direito, que está mais avançado, que o Gabriel está de lado. Aí a linha do Thiago... tem que ser no braço, né? Então, a linha do Thiago tem que passa... ser no ombro. Então, mas do lado direito, e ela ficou do esquerdo. Se passa do direito, talvez mostrar, tá vendo? Ó, o Gabriel estaria, na nossa visão, assim, ó, mais para mais impedido ainda do que a linha mostraria, porque está na linha do esquerdo e ele está de lado. Agora, me chama muita atenção a jogada ter começado com o Davi Luiz, né? Tá. Tem feito muito boas partidas, muito presidente. boas, ele vai para frente, olha lá, ó, começa com ele, com o cruzamento. Agora é o que disse o Pascoal aí, o Daronco não agradou ninguém, né? Porque também acharam que ele demorou demais, foi empurrando o jogo. Agora, eu acho que não demorou demais não, é porque os caras param, os caras reclamam, o cara põe 1 minuto a mais. 1 minuto a mais. Não sei o quê, 1 minuto a mais. E o tempo de acréscimo é o tempo mínimo de acréscimo, né? É bom a gente falar mais uma vez da regra. Agora, sobre isso... que ele levanta 3 minutos, vai a 48. O mínimo, porque se a bola ficar parada um lateral no tiro de meta, ele pode estender mais um tempo. Sim. Esse é o mínimo que ele deve acrescer. Agora, tem alguém, durante esse áudio que a gente mostrou, alguém do VAR, falando, nós estamos com a câmera da TV. Mais uma vez. Passou isso. Então... Gente, continuo repetindo, tanto a Conmebol como a CBF, sabe, se orgulham tanto de a cada ano aumentar a premiação para o campeão, não sei quantos milhões de dólares, de 20 para 30. Gente, gasta mais dinheiro no VAR. Não adianta querer dar milhões para um time campeão e a gente ter dúvida se ele merecia ser campeão. Se foi justo ou não. Se foi justo ou não. Eu acho que, puxa, todos os times concordariam em tirar um pouco desses prêmios, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, e usar mais para o VAR. Eu acho que ela é uma ferramenta legal, claro, muito boa, mas tem que ser bem usada. Então, vamos gastar mais dinheiro, vamos pôr câmeras especiais. Mas tem campo que não dá para colocar por causa disso daqui. Tá bom, no que não der, a gente tolera. Mas nós temos ótimos estádios que caberiam, sim, câmeras laterais, mais câmeras, não depender só com quantas câmeras que a TV vai transmitir hoje. Qual que é a câmera do impedimento? Qual é? Ter as suas próprias câmeras. Eu acho que se gasta dinheiro premiando e pode se premiar alguém injustamente. Já a gente vai falar sobre o pronunciamento do Dudu, a opinião dos nossos comentaristas sobre o post que foi feito por ele nas redes sociais há alguns minutos. Só para chegar no ponto que o presidente queria, Zinho, vou abrir com você aí no camarote, mas é importante a gente falar do jogo em si também, né? Porque, assim, um Flamengo muito desfalcado, que perde ainda Bruno Henrique e Léo Ortiz durante a partida, o Léo Ortiz com uma questão muscular que tem que ser avaliada, e o Flamengo tem pela frente Bahia e Fluminense.
Não é o melhor momento do Fluminense, mas é um clássico e um confronto isso, direto né? pela liderançazinho. A Copa América deu uma prejudicada e ainda nem começou, hein, Tetra? O problema é que a Copa América, assim, não são só os jogadores que foram, né? Seriam os 5 convocados, né? Os do Uruguai e do Chile. O problema é a contusão que acontece no elenco, né? O Vinha vai para a seleção, você tem o Ayrton Lucas, opa, que beleza. Aí, só que o Ayrton Lucas está fora. Aí você perde o Cebolinha. Opa, eu tenho o Bruno Henrique, que beleza. Com aquele sorriso do Pascoal, né? Pô, não joga o Cebolinha, joga o Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique, no intervalo, pede para sair por uma indisposição, né? Se sente mal. Então você perde o lado esquerdo todo. Tá jogando improvisado de lateral esquerdo um zagueiro. Aí o Eric Pulgar vai para a seleção. Opa, tem o Alan. Mas o Alan machucou. Não, mas eu tenho o Igor Jesus. Aí também machucou. Aí você tem que botar mais um zagueiro, que por sinal jogou muito bem. O Léo Ortiz, que infelizmente se machuca também. Então, é muito... Olha aí, olha quantas coisas. Sem contar que o Varela foi. E aí você tem uma dupla de meio campo que se combinam, que se encaixam, que se entrosam, que fez o Flamengo subprodução, que é o De La Cruz com o Arrascaeta. Os dois estão fora. Aí ele tem que colocar o garoto ali, o Lohan, que eu acho muito bom jogador, o Gerson recua um pouquinho, busca as soluções, mesmo o Tite não estando na beira do campo, o trabalho é bem feito pelo César Sampaio, pelo Matheus e pelo Kleber, que eu conheço muito bem. O Kleber foi meu treinador no Grêmio também, excelente profissional. O Sampaio nem se fala, né, meu parceiro, né, e o Matheus, né, um garoto que estudou e se preparou para isso. Mas eles vão buscando solução, Então por isso que eu exaltei o jogo do Flamengo. Uma coisa é você perder 3, 4, 5, mas 10, né? Dentro do jogo você perde jogadores, você está jogando na arena do Atlético Paranaense com a rivalidade, casa cheia, pressão e o hábito fraco no jogo, ruim. Então, assim, isso tudo o Flamengo superou, conseguiu um baita do resultado e, concordo, equilíbrio, mudou muito de mão ali, de pé, ou do que você queira, de domínio. Teve um momento o Atlético um pouco melhor, teve um momento o Flamengo melhor. Mas, no geral, achei o Flamengo melhor. As chances claras, aquelas mais claras de gol, foram do Flamengo. Não precisa falar muito, não. Com emoção até o fim, o Flamengo conseguiu um empate heróico fora de casa, né? Com o Atlético Paranaense, é muito difícil vencer. Lá na arena, na Liga Arena agora, né? Isso. O Vene gostou desse resultado? Gostei, mas porém... Depois. É isso. Roda o PT na volta e ele fala, porém... Equilibrado. Atlético arriscava e o Flamengo respondia. Nicão dá um chutaço e Rossi segura. Camisa 11 vem de novo e leva perigo. Gabigol consegue marcar, comemora, mas o árbitro sinaliza impedimento. Tava difícil de sair gol na partida, mesmo com os dois times tentando. Até que Julimar tenta avançar, arrisca o chute e a bola bate no braço de Davi Luiz. O lance vai para o VAR, que marca o pênalti. Fernandinho é quem vai para a cobrança e acerta em cheio. Mas o Flamengo não ia desistir fácil. E o goleiro do Furacão faz uma defesa espetacular. Após cobrança de escanteio, Pedro manda de cabeça e Léo salva o Atlético. Mas o goleirão não conseguiu segurar o jovem Everton Araújo, que manda certinho de cabeça para deixar tudo igual no último minuto da partida. Final Atlético 1, Flamengo 1. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa. Obrigada por deixar a gente almoçar na sua casa, entrar na sua casa, no seu estabelecimento, no seu horário do almoço. Fica com a gente, passar limpo o futebol carioca. Ô, Vene Casagrande, eu vou começar esse programa de hoje querendo que você conte pra esse povo quem é Everton Araújo. Porque pode ser muito óbvio pra gente, pra você que é um especialista em Flamengo, mas pro grande público às vezes não é, até pro próprio rubro-negro. Quem é Everton Araújo? Ele fez o gol do empate. Esse gol, como vocês viram no VT, foi no finalzinho do jogo, né? Finalzinho não, literalmente no último lance. Isso. Porque teve o gol e o árbitro logo depois apitou o fim da partida. Everton Araújo, um jogador de 21 anos, ele é volante de ofício,
Ele chegou ao Flamengo em 2022 por empréstimo junto ao Volta Redonda, inclusive um elogio à categoria de base Volta Redonda, que vem revelando muitos jogadores, não só para o futebol carioca, mas também para o futebol brasileiro. E depois de um período, o Flamengo decidiu exercer a opção de compra junto ao Volta Redonda, comprando esse jogador por R$1.100.000. Reais, por 70% dos direitos econômicos. 21% ainda pertence à Volta Redonda e 9% pertence aos empresários do atleta. Ele é um jogador que chegou inicialmente para a categoria de base e aos poucos foi ganhando rodagem, foi ganhando experiência, foi conquistando seu espaço, sobretudo com o técnico Tite, que gosta bastante desse jogador. Inclusive é um jogador versátil, porque eventualmente ele faz a lateral direita quando é preciso. E é um jogador extremamente trabalhador no dia a dia, isso aí sem demagogia. É um cara que gosta de assistir a muito vídeo, que pergunta sempre, quando ele fica na dúvida depois do treino, ele procura a comissão técnica para perguntar, olha, eu não entendi o que vocês quiseram passar, vocês podem me explicar novamente? Então ele sempre busca evoluir e o resultado está aí. Obviamente que se a gente for parar e analisar um gol, foi um gol simples, entre aspas, de cabeça. Mas é um gol que, querendo ou não, presenteia um jogador que vem buscando muito espaço dele. Então, parabéns ao Everton Araújo. E para quem não sabe, uma curiosidade, antes do jogo ele acabou mandando uma mensagem para a namorada falando, hoje eu vou fazer um gol. E aí a namorada falou, estou na torcida por você, e acabou acontecendo no último jogo. Então, parabéns ao Everton Araújo e parabéns também a todos os garotos da categoria de base do Flamengo. Para quem não sabe, embora o elenco do Flamengo seja um elenco recheado de bons jogadores, ontem, dos 12 no banco de reservas, inicialmente, 11 eram na categoria de base, apenas o Gabigol não era. Então é um trabalho que o Flamengo vem fazendo há muito tempo e está dando certo, não porque o Everton Araújo fez o gol, mas outros jogadores também têm dado conta do recado. Essa é a mensagem aí que ele mandou para a namorada dele, olha que bonitinho, ele botou, fui amor, até logo. Aí ela falou, até vida, te amo demais. Aí ele colocou, vou fazer um gol hoje. Ela disse, tô na torcida, amém. É isso aí, ô Lucas Pedrosa? É romântico. Quando a gente fala... Tá vendo? Poderia ser a gente, mas você não colabora. Você sabe pra quem que ele falou isso, né? Começa com Arrasca e termina com Eta. Se vai, ele é casado, Vene, calma. Ô Lucas Pedrosa, e quando a gente fala, passou a semana inteira temperando esse assunto. Não tem peça, vai improvisar, meu Deus do céu, usar versatilidade de jogadores e blá, e blá, e blá, e blá. O Vene traz o recorte de 9 jogos meio destroçado, o Flamengo vamos chamar assim, e a gente fica na expectativa de o que vai acontecer, qual nova história do futebol vai surgir nesse momento, porque é a oportunidade, que é um trem aberto, com um vagão só, do trem aberto, passando em movimento, alguém tem que pular. Perfeito. E quem pulou foi esse menino até agora, né, ô Pedrosa? Terão outras oportunidades aí. Eu diria que não só ele, Fernanda. O Everton, é claro, fez o gol, tem que parabenizar pela história dele e também pela garra do Flamengo. Eu acho que times campeões se fazem nesses momentos, onde você está com 1-0, tomando a derrota fora de casa e mesmo assim você consegue buscar o resultado porque você acreditou. Eu acho que não é comemorar empate, é comemorar sim a postura que o Flamengo teve, mesmo depois de ter tomado o gol. E aí, se você for olhar em questão de oportunidade, para mim o Lohan é um cara que não está se escondendo do jogo. Não é que ele esteja fazendo jogos maravilhosos, mas ele não se esconde. E isso é extremamente importante para um garoto que está subindo agora. O que o Léo Ortiz está jogando de primeiro volante é melhor do que muitos primeiros volantes aí que são da posição, que são da origem. Eu acho que o Léo Ortiz tem feito jogos absurdos, com passes incisivos, construindo oportunidades para o Flamengo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E até mesmo o Wesley, que é um jogador que oscila bastante, ele também tem conseguido dar conta do recado na lateral direita, mesmo enfrentando pontas que são incisivos, como por exemplo ontem o Coelho no segundo tempo, que é um jogador muito chato de marcar, digamos assim. Então eu acho que com essas ausências, criam-se novas histórias, criam-se novas oportunidades, criam-se novos mecanismos, novas formas de jogar, porque esse time do Flamengo joga de uma forma diferente ao time do Flamengo quando tem os seus titulares. É um time mais vertical, que consegue achar o Pedro com mais facilidade. O Pedro vem participar mais também como camisa 9. E ontem jogou de igual para igual contra o Atlético Paranaense. Para mim foi um ótimo jogo na Arena da Baixada também. Tem que respeitar a equipe do Atlético, que é muito chata, é muito organizada. E para mim o resultado tem que ser comemorado pelo Flamengo. Resultado justo esse pro Flamengo? Então, eu gostaria de finalizar aquele meu pensamento antes do VT. Eu não achei justo, não. Eu gostei do resultado diante das circunstâncias, diante do cenário, diante de um Flamengo que iniciou a partida com 9 desfalques, é praticamente um time inteiro, e que durante o jogo ainda perdeu o seu melhor jogador naquele determinado momento, que foi o Léo Ortiz, que estava fazendo uma grande partida, que pediu para ser substituído por um problema físico. Não gostei do resultado, mas não gostei porque eu achava que o Flamengo mereceu vencer. Eu acho que é um jogo que, acima de tudo, mostrou que os jogadores estão com espírito
vencedor, um espírito de campeão. Depois de ter tomado o gol aos 46 minutos do segundo tempo, se a gente for parar e analisar os jogadores, a reação dos atletas, sobretudo o goleiro Rossi, vibrando, partindo para cima para buscar o empate, é isso que um jogador do Flamengo tem que ter. Você pode não conseguir a vitória ou até mesmo perder, mas você não pode jamais aceitar a derrota. E eles não estavam aceitando a derrota ontem. É isso que faz a diferença. É o espírito vencedor, o espírito de um time campeão. E esse empate aí eu considero heróico, um empate extremamente importante, porque querendo ou não, deixa o Flamengo ali perto do líder, que atualmente é o Botafogo. A força mental também, porque antes, essa defesa aqui, pode voltar um pouquinho? Do Pedro, né? Essa defesa na cabeçada do Pedro, do goleiro Léo, né, do Atlético Paranaense, essa foi uma defesa no final, e é aquele tipo de defesa que a gente que não é Flamengo, nem Atlético tá assistindo, fala, acabou o jogo. Acabou. É. A gente já tem um herói, o nome dele é Léo, e esse jogo tá acabado, né? Porque como é que você, o jogador do Flamengo, depois de uma defesa dessa, fala assim, cara, a defesa da vida do cara, o DVD dele. Verdade. Eu não tenho mais força pra tentar mais nada, porque E ele é o reserva, você tem... Exato. Que água tem lá? Tem, de goleiro Ele é o com certeza. reserva. Pode soltar essa imagem? Consegue? Olha essa defesa. Isso aí foi no lance anterior, pra quem não assistiu ao Foi jogo. um lance anterior. Um lance anterior. Esse é o tipo de defesa que você acaba com tudo, É um Pedrosa. gol. É um gol. É um Mas gol. é uma água fria que você joga no Flamengo, Claro. por exemplo. E o Flamengo não sentiu esse golpe dessa. Olha essa defesa. Isso é uma coisa. Foi na pontinha dos 3 últimos dedos, o Lucas Pedrosa, pra mim, até aqui, é a defesa do campeonato. O campeonato tá no início ainda, né? Mas a defesa do campeonato. Você não tomar um balde de água fria numa defesa dessa e no lance seguinte fazer um gol parecido, porque foi uma cabeçada no mesmo lugar do Pedro, é incrível, mostra a força mental do Flamengo. Isso é espírito. Primeiro que a cabeçada do Pedro, ela não foi só uma cabeçada na pequena área, mas ela foi forte. Foi. Então isso é questão puro de reflexo. Foi uma defesaça. E aí é o que a gente está falando, é o espírito realmente de não ter um Flamengo que tinha se entregado durante o jogo, muito pelo contrário. E pra mim, cara, tem um cara também que é muito importante nessa vontade e teve uma missão muito difícil ontem, que foi marcar o Fernandinho, que foi o Gerson. Pra mim, o Gerson fez uma partida também maravilhosa, porque o que ele marcou o Fernandinho, o que ele deu trabalho pro Fernandinho também, ele estava sem se a bola. galfinhando ali, assim, né? Foi uma disputa individual mesmo. E ele é um cara que trouxe esse espírito, toda hora ia cobrar o Daronco quando tinha algum tipo de problema na questão da arbitragem. Ontem ele se portou realmente como um capitão, e ele mostra como o espírito do Flamengo mudou nesse momento. E jogou novamente no sacrifício, ele e Fabrício Bruno. Os dois, se todos os jogadores estivessem à disposição no Flamengo, dificilmente os dois iniciariam a partida. Jogou muito. O Fabrício Bruno com problema no tornozelo, mal conseguia correr direito, e o Gerson com fortes dores no joelho. E o Daronco, que foi criticado por conta dos acréscimos, inclusive o Cuca ganhou até um cartão por conta que ficou bravo, ele deu 7 minutos, né? E depois ele deu mais 1 minuto, mais 1 minuto. E aí, nesse 1 minuto que saiu esse gol, e a torcida do Atlético ficou brava. Mas ele deu por quê? Porque a gente aqui no futebol brasileiro, a gente tem uma cultura de ficar fazendo cera. Os jogadores do Atlético ficaram fazendo cera, o Daronco foi lá e deu mais 1 minuto. Simples assim. Se eles não fizessem cera, o Daronco não teria dado mais 1 minuto. É isso. Os jogadores do futebol brasileiro, eles têm essa péssima cultura. E eu falo os jogadores, porque todo time faz isso, de fazer cera. Nesse caso aí, eu sou um cara que eu critico muito o Daronco. Inclusive, ontem foi uma arbitragem muito estranha novamente do Daronco, ele gosta muito de chamar a atenção. É porque eu acho que o ponto dele é esse, ele gosta muito de chamar a atenção. Criticar o Daronco por ter dado mais 1 minuto, eu acho que o Daronco fez certo. Ele deu mais 1 minuto porque os jogadores do Atlético ficaram fazendo cera, visivelmente isso. Então, não tem jeito. E acho até que o Matheus Bach, para quem não sabe, o Tite estava suspenso, não ficou na beira do gramado. O Matheus Bach, que é o filho dele, é auxiliar também. Na entrevista ele foi extremamente feliz no que ele falou. Eu acho que o gol presenteou aquilo que a gente estava buscando no momento. Se os jogadores não estivessem fazendo cera, o Daronco não teria dado mais 1 minuto. É, o negócio, e eu entendo você e concordo, Vene, mas o negócio às vezes é a falta de critério. Por exemplo, eu já assisti a uma partida do Botafogo no Newton Santos contra esse mesmo Atlético Paranaense, era um jogo importante de Copa do Brasil, o jogo de cá, né, o Botafogo seria eliminado se perdesse, precisava fazer um gol, o Botafogo dominava as ações, o Atlético picotou o segundo tempo todinho e ele deu 3 minutos. Então, assim, essa falta de critério, às vezes, deixa a gente bravo. E eu, assim, E aí é uma opinião, tá, gente? Eu não tô acusando ninguém de nada, não. É uma opinião minha. Quando eu vejo que o jogo é com o Daronco, eu fico meio chateada. Pô, meio? Porque eu acho que carro, quando eu falei, Daronco vai atenção. apitar o jogo. Qual foi a nossa reação? Nossa. É, Gente, o Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Aí é opinião pra mim, né? O Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Ele fez, por exemplo, dentro da partida,
O Vitor Hugo cometeu uma falta logo no início do segundo tempo que, dentro do critério dele, ele não estava dando amarelo. O Vitor Hugo conseguiu ali ter uma intervenção no ponto do Atlético Paranaense e aí ele deu o amarelo pro Vitor Hugo. Depois o Atlético Paranaense fez algumas faltas muito parecidas ou até numa intensidade maior e ele não deu amarelo. Ele foi dar o primeiro amarelo pro Atlético Paranaense no fim do jogo pro Fernandinho, porque o Fernandinho fez isso que o Vene estava falando, retardando, fazendo cera, o que em vários momentos é do jogo. Mas eu acho que o minuto que ele deu ontem foi especificamente por um chute que o Pablo deu pra cima, acho que foi o Pablo, o jogador do Atlético Paranaense, ele deu um bico pro alto para retardar o reinício do Flamengo, e aí nesse momento ele foi lá mais um minuto. Mas assim, gente, o Anderson Daronco é um árbitro que ele não tem critério, ele apita do jeito que ele quer, no dia que ele quiser, e vai ter um dia que ele vai falar assim, 7 minutos e mais um. E vai ter um dia que ele vai dar 3 minutos de acréscimo quando não tiver que dar. E assim, é um critério muito bizarro, não só do Anderson Daronco, mas como a arbitragem do futebol brasileiro inteiro. O pênalti que ele deu pro no Davi Luiz ontem. É pênalti pra mim, pênalti. tá? É pênalti. Infelizmente, porque eu não concordo com a regra, Sabe mas qual é a diferença desse pênalti aí pro do Verratti com o Manuel? Zero. É verdade. Zero. Inclusive o frame no lance do gol anulado do Gabigol é um frame muito duvidoso. Exatamente. Eu não consigo dizer que então, o Gabigol assim, estava impedido ou não. É mais do mesmo. E o pior, o Anderson Daronco é um árbitro extremamente prestigiado dentro do Brasil. Aí você já árbitro imagina, FIFA, né? Pedrosa. E ele foi suspenso pela Comebol. Aí você imagina, né? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo ontem foi muito prejudicado pela arbitragem, pelo VAR. O Flamengo ontem jogou com um a menos, né? Na verdade, porque do outro lado tinha um árbitro que estava ali querendo prejudicar o time do Flamengo. Então o Flamengo jogou com um a menos do que o seu adversário. Não tem condições. Tudo isso que aconteceu no jogo do Flamengo ontem só mostra o quanto esse time é perseguido, o quanto esse time tem, digamos, o pessoal tem medo desse time ser campeão. Não tem condições. Tudo que esse time faz é na raça, é contra tudo e contra todos, assim como falou o Flazoeiro, né? O time do Flamengo ontem merecia demais a vitória no campo, jogando futebol. Primeiro tempo ontem o Flamengo jogou muito consolidado, no segundo tempo o Flamengo jogou demais, né? E parecia que o Flamengo estava jogando em casa, parecia que o Flamengo era adaptado ao gramado sintético. Ontem, quando o Atlético Paranaense tinha a bola, não tinha espaço, e quando o Flamengo tinha a bola, abria-se espaço, né? Então parecia que estava jogando em casa. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo jogou muito bom. Arrumaram um pênalti mandrake para cima do Atlético Paranaense. E lógico, no último segundos, no último lance do jogo, o Flamengo foi lá e conseguiu um empate heróico, tá? Um empate heróico. O Flamengo merecia ter saído com a vitória, sem contar no gol anulado do Gabigol, né? Mas isso aí a mídia já repercutiu, não tem mais o que fazer, passou, e agora é pensar no próximo jogo. E vocês, o que é que vocês acharam aí desse jogo de ontem? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!